Olá, bem-vindos ao mais recente episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar no dia 1 de agosto, sexta-feira, e não é certo que tenha terminado nem agora, nem quando este episódio for para o ar, o conflito na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. São países do Sueste Asiático que têm tido escaramuças na linha que as separa e até sobre a linha que as separa desde há muito tempo, mas na última semana, isto é, a partir de 24 de julho, houve conflito armado direto em que se contam já umas dezenas de mortos e centenas de milhares de pessoas deslocadas. Para perceber o que é que aconteceu nestes países de que os jornais portugueses raramente falam, convidei o professor Luís Má. Olá, Luís. Olá. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, e o João Luís Amorim está a garantir a edição técnica deste episódio. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 3º livro. Expresso. Liberdade para pensar. Luís, vou entrar já no assunto para perguntar porque é que, a pergunta que todos provavelmente fazemos, porque lá está, são países de que o público português ouve falar muito raramente, e a pergunta é precisamente porque é que neste momento, em julho de 2025, o Camboja e a Tailândia estão ou têm estado numa guerra aberta. Essa é precisamente a incógnita para muitos analistas internacionais, é não perceberem porquê nesta altura. No início de 2024, a Tailândia e o Camboja estabeleceram uma parceria estratégica. E a percepção foi que essa parceria estratégica iria abrir o espaço para as negociações principalmente de disputas territoriais, que têm mais de um século, desde 1907. Não só essa parceria estratégica parecia prometer esse caminho de uma negociação pelo menos mais que seria cordial e que poderia dar bons resultados, mas também houve uma situação, uma evolução política na Tailândia que parecia também impulsionar ainda mais esse caminho. Exatamente, isto porque na Tailândia, já agora para situarmos os leitores, na Tailândia a primeira-ministra que estava em funções, investida democraticamente, foi suspensa. Pelas Forças Armadas, de alguma forma. Aliás, é algo que acontece... O Tribunal Constitucional foi suspensa. Okay. Paetongtarn Shinawatra, ela foi eleita primeira-ministra em agosto de 2024. E o que nós sabemos é que o clã de onde ela vem, o pai dela é um milionário tailandês que já foi primeiro-ministro. E já houve um irmão dela que também... Uma irmã dela que também foi. Uma irmã dele que chegou... Uma tia desta, portanto, a Yingluck Shinawatra, que chegou a ser primeira-ministra também. Portanto, e havia... Ou seja, ela sendo escolhida como primeiro-ministro, o facto deste clã ter muito boas relações com o clã Hun no Camboja. A percepção é que tudo isto ia correr bem. No final de 2024, há abertura de negociações para negociar outro conflito territorial entre estes dois países, mas no Golfo da Tailândia, que supostamente muito rico em petróleo e gás. O que é que acontece? As forças nacionalistas tailandesas, e normalmente lideradas muito pelos militares, começam ou pelo menos temem que essas negociações levem à cedência de uma ilha no Golfo da Tailândia ao Camboja. Portanto, e isto leva precisamente a toda uma situação que começa a desenrolar, ou seja, há novamente um crescendo nacionalistas, as negociações fecham novamente sobre o Golfo da Tailândia e há um crescendo nacionalista que começa
nos finais de 2024 e tem vindo até agora. Portanto, a coisa torna-se mais complicada em maio, 28 de maio, quando um soldado cambodjano morre precisamente num confronto uma escaramuça fronteiriça. E a partir daí temos as mobilizações militares de ambos os lados e um crescendo militar que leva ao dia 24 de julho, onde a coisa se complica. E antes disso ainda houve um incidente em que um soldado pisou uma mina, um soldado cambojano ficou... Não, um soldado tailandês pisou uma mina cambojana e ficou sem perna. Exatamente, e tudo isso acaba por estimular um discurso nacionalista de ambos os lados sobre esta questão que já tem mais de um século. Nós já vamos à parte histórica. Eu queria só perguntar agora em relação a este escalar, digamos assim, ao longo dos meses, sobretudo maio e junho, em que estas tensões se iam agravando, ouvíamos os governos de ambos os lados dizer que ninguém quer entrar em guerra aberta, que estamos a tentar conversar e resolver. Porquê é que essa negociação falhou? Não houve quem mediasse? A negociação não era sincera de parte a parte? O que é que se passou? O que tenho falado muito ou seja, há também este crescendo desta desconfiança dos dois lados, e também tem a ver com questões domésticas, políticas domésticas, quer do lado da Tailândia e sabe-se menos do lado do Camboja, porque é um regime autoritário, regime de partido único, dominante nesta altura, desde 2013, portanto, desde as últimas eleições democráticas. E na Tailândia, esta primeira-ministra, Paetongtarn Shinawatra, ela é filha do tal milionário e os militares não gostam deste clã. Aliás, o golpe militar que deitou abaixo o governo de Thaksin foi um golpe militar. Eu lembro que o Thaksin Shinawatra teve sempre conflitos com as forças armadas, era visto assim como ele aparecia um pouco como a voz do povo face às forças armadas no início deste século. Os dois movimentos são as camisas amarelas e as camisas encarnadas ou vermelhas de um lado e do outro, mas os militares nunca não confiam, pelo menos não têm uma relação de proximidade com este clã. E toda esta situação é vista também por alguns analistas como uma possibilidade de deitar abaixo, ou pelo menos reduzir novamente o poder deste clã no governo, no fundo com a primeira-ministra e o pai que entretanto, o Thaksin que entretanto retorna à Tailândia em 2023 e é visto como alguém que está nos bastidores a mexer os cordelinhos do poder. Claro, após um longo exílio. Exatamente, era uma forma de portanto, esta é a percepção que se tem. No entanto, o que nós vimos agora nos últimos dias foi precisamente toda esta iniciativa da Malásia, Anwar Ibrahim, que no fundo hoje em dia tem a presidência da ASEAN e que junta esses dois países e consegue criar ou seja, estabelecer um cessar-fogo incondicional, sem condições para os dois lados, com presença de diplomatas chineses e norte-americanos, e é neste ponto que estamos agora. Não há, pelo menos o cessar-fogo em geral parece-se manter, vão aparecendo algumas escaramuças, estamos a falar de uma zona fronteiriça bastante vasta, são 800 km, não são os 800 km que são disputados, mas há zonas específicas que são disputadas pelos dois países, mas também tivemos no último, logo após o encontro na Malásia, houve um encontro informal em Pequim, com os dois lados, ou seja, a China não quis tomar nenhuma iniciativa, ao contrário de Donald Trump veio logo dizer que queria que os dois países juntassem. Não tardou a reivindicar usar as tarifas novamente como o seu instrumento. Claro, e em reivindicar a autoria da paz. Exatamente. E, portanto, houve esse encontro. Portanto, parece que estamos num momento agora de uma certa acalmia dos dois lados. Porque a verdade o Camboja é muito mais frágil do que a Tailândia. Portanto, parece-me que isto foi um conflito ou foi um momento de confronto que ajudou os dois lados interessados as forças ditas nacionalistas, mas que nenhum deles quer de facto uma guerra. Por questões económicas, naturalmente, mas também porque a pressão também... Eu diria, os Estados Unidos são importantes, mas a China também é muito importante
porque é o principal parceiro económico destes claro. países. E a China quer a estabilidade nesta zona. Eu queria dizer, a China, corrige-me se eu estiver errado, não gosta de agitação perto das suas fronteiras, até porque tem as suas próprias questões internas e não gosta que haja este tipo de. Não gosta de ter que perder tempo a cuidar das crianças mal comportadas da redondeza. E o Camboja é de facto um país que tem estado muito dependente da China, do investimento chinês, das ligações com a China, e a Tailândia também nos últimos tempos, principalmente. Eu estive agora há pouco tempo na Tailândia e esse era o debate recorrente, que era uma queda significativa do turismo chinês. A Tailândia tem sido muito importante para toda a economia. E agora estão a tentar... E a que é que se deve essa quebra? A história que normalmente é mencionada e tem também a ver com esta história da Tailândia e do Camboja, tem a ver com as operações fraudulentas online. Há muitas destas operações, os famosos scams, nas fronteiras pouco vigiadas, certo. E normalmente ou são liderados ou por chineses ou por cambojanos. E o que aconteceu foi a história de um ator assim, não muito importante ou muito conhecido na China, que desaparece na zona fronteiriça e depois vão encontrá-lo a trabalhar nesta operação de fraude online. Ou seja, ele foi raptado, foi obrigado a trabalhar nestas operações, e isto foi uma grande notícia na China e supostamente pode ter sido uma das razões que os turistas chineses começaram... Péssima publicidade. Portanto, eles estão a tentar novamente atrair todo este turismo chinês, mas a China realmente, eu diria... não tentou, de facto, assumir nenhuma posição relevante aqui, mas nos bastidores foi fazendo a sua pressão quase de certeza. Dito isto, esta disputa territorial irá continuar. Não me parece que vá ser resolvida, pelo menos nos próximos tempos, com as situações políticas que temos em ambos os países. E o cessar-fogo vai-se aguentar, a teu ver? Nesta altura parece que sim. Há indicações que vão aparecendo umas escaramuças, mas tudo também depende. Isto também tem a ver muito com o papel dos militares em ambos os lados. Os militares no Camboja estão sobre a alçada de Hun Sen, ou seja, Hun Sen foi o atual presidente do Senado, que já foi primeiro-ministro. Exatamente, teve quase 40 anos no poder. É o líder do Partido Popular Cambojano, e o partido dominante. O partido está acima do Estado, digamos assim. Claro. E as forças militares estão sobre a autoridade de Hun Sen, apesar do filho dele ser o atual primeiro-ministro. Claro. Hun Também Manet. ali os clãs têm os clãs têm o seu papel, têm o seu peso. E tudo depende do que é que o Hun Sen vai fazer em relação aos militares, a controlar o militar e gerir essa situação. E depois, do lado tailandês, os militares fazem um voto, como é que é dizer, ou seja, eles no fundo estão sob autoridade em relação ao rei e não em relação ao governo. Certo. Portanto, eles respondem ao rei. Os militares têm sido um grupo, digamos, que são militares, mas é um grupo político muito importante na Tailândia, e normalmente são vistos como as forças mais nacionalistas do país. Portanto, também depende um pouco de como é que eles irão reagir a esta situação. Dito isto, os militares, o exército tailandês é muito mais forte do que o cambojano. A grande questão que se põe aqui é porque de facto quem parece ter iniciado esta escalada foi o Camboja. Nos últimos tempos tem aparecido um estudo, ou não um estudo, mas o Australian Strategic Policy Institute, o ASPI, tem um satélite, fez a leitura com base nas imagens de satélite das mobilizações militares e das escaladas. E claramente o que nos mostra é que tem sido o Camboja a tomar essa iniciativa de escalar e reforçando efetivos na fronteira, estimulando quase as agressões. No fundo, é o que diz esse. Agressões como? Com que tipo de agressões? Drones? Ou seja, tiroteios, ocupam terreno que supostamente não deviam ocupar, colocando as tais minas que não deviam colocar. Pronto. Há essa percepção que foi o Camboja. A grande questão é porque é que Hun Sen
decide fazer isto nesta altura quando está ciente da inferioridade militar do Camboja face à Tailândia. E quando politicamente tem um governo do lado da Tailândia supostamente é próximo. Claro. As leituras há uma leitura económica que é de com este governo tailandês que não é maioritário, ou seja, uma coligação de vários partidos, ia-se passar no parlamento tailandês uma nova lei de legalização dos casinos. Isso ia afetar, no fundo, os lucros dos casinos cambojanos. Portanto, era uma competição que... E esses casinos, no fundo, também alimentam muito este regime cambojano. Claro. Pronto. E a segunda, também da relação à questão económica, tem muito a ver com as pressões que a Tailândia tem vindo a sofrer, precisamente para acabar com estas operações fraudulentas online. Porque, supostamente, os grandes líderes vivem na Tailândia. E, aliás, um desses milionários que lidera, ou pelo menos está ligado a essas operações, que é do Camboja, foi preso e é um aliado do Hun Sen. Foi preso por este governo tailandês. Esta é a história económica. A história mais política ou nacionalista, o Hun Sen, que já com a sua idade pode estar de saída, quer utilizar isto como uma forma de fortalecer as credenciais nacionalistas do seu filho. Claro. E porque também alguém que sucede a um primeiro-ministro que teve lá 40 anos é alguém que tem big shoes to fill, como dizem os ingleses. Claro. E o nacionalismo é muito importante, no fundo, para o Camboja, ou seja, isto faz parte um pouco da narrativa do Partido Popular Cambojano. E também é uma forma de dar novamente ou fortalecer a legitimidade política deste governo cambojano, que perdeu a legitimidade democrática nas últimas eleições de 2013, quando teve quase a perder as eleições para a oposição. Ganha as eleições, mas depois basicamente arrasa com a oposição. Isto pode ser uma forma de juntar, agregar a nação em torno desta disputa territorial e fortalecer novamente o Partido Popular Cambojano. Vamos às raízes históricas, porque tu falaste-me no fundo do século passado, de um conflito com mais de 100 anos, que se situa, portanto, também com o desfazer dos impérios europeus no Sueste Asiático, certo? Como é que a Tailândia e o Camboja mantêm desde então esses diferentes? De onde é que vem isso? Esta disputa territorial parte precisamente de um tratado, um acordo entre o então Reino de Sião, a atual Tailândia, e na altura acho que é um protetorado, ou seja, a ocupação francesa ou a presença francesa na Indochina. E durante este período temos claramente uma situação em que o Reino de Sião, para sobreviver, foi cedendo território que era seu. E esse território que foi cedido é precisamente estas zonas onde estão a ter a disputa territorial. Este foi território que era do Reino de Sião e depois passou a ser parte da Indochina. Quando esse tratado foi assinado primeira vez em 1904 e depois reformulado em 1907, a ideia era esperada ou queria-se criar uma comissão que depois ia demarcar claramente essa fronteira. Essa comissão nunca chegou a acontecer. Portanto, estamos a falar de coisas que não aconteceram há um século e que por isso mantém-se essa disputa. Quando se dá no final da Segunda Guerra Mundial, a Tailândia volta a ocupar, ou quando os franceses saem, volta a ocupar esses territórios, mas entretanto voltam, depois com o final da Segunda Guerra Mundial, a Camboja novamente retoma esses territórios, vai ceder ao Camboja. Na verdade, em termos de direito internacional, o Tribunal de Justiça Internacional, o Camboja já recorreu ao Tribunal. Há zonas que são disputadas territoriais pelos dois países, pela Tailândia e o Camboja, e que o Tribunal Internacional de Justiça já reconheceu como sendo do Camboja, ou pelo menos a soberania do Camboja. A questão é que a Tailândia não reconhece a autoridade do Tribunal Internacional de Justiça. Logo, tem esta disputa se mantém. Mas isto é uma história, no fundo, que é mais de um século. Estamos a falar na Camboja, o Império Khmer, Angkor Wat. Estamos a falar do Reino de Sião, que no fundo era um reino enorme, geograficamente expandiu-se imenso.
Uma grande potência asiática. Exatamente. Portanto, tem tudo a ver com estas histórias que são muito importantes em ambos os países e, portanto, continuam a estar presentes. E este nacionalismo vai estar, não me parece, tudo depende, no fundo, se calhar, das próximas forças políticas em ambos os países consigam, de uma forma racional, encontrar um caminho para, no fundo, dividir ou pelo menos partilhar este território de uma maneira que não continue a gerar estes conflitos. Portanto, o último até foi em 2008, portanto, pelo menos nas últimas 2 décadas tem havido mais estes conflitos. Claro, ali é uma zona que também tem esse simbolismo histórico para ambas as nações. Claro, claro. O conflito em 2008, se eu não estou em erro, também teve que ver com a reivindicação de um templo, do templo pré-Aviar, que é, eu não sei se estou a pronunciar bem, mas que é um templo que para ambos os países é muito simbólico por motivos históricos. Aliás, os dois, quer dizer, esse e agora o atual que se chama, acho que é Tam-Wan Tom, esses dois são ambos do período Angkor, portanto, e no fundo, estes dois países também reclamam de certa maneira essa ligação com este passado. E eu acho que para isto que talvez evoluir para outro caminho, e a questão talvez mais complicada, eu diria que é mesmo como é que os militares vão, como é que se vão posicionar nos próximos tempos. O que acontece é que, por exemplo, no caso de Camboja, eles de facto, pelo menos esta história, têm juntado inclusive a oposição ao regime, ou seja, têm juntado toca todos, a rebate. Exato, todos em torno no fundo da defesa do Camboja. Às vezes as guerras também são formas dos governos conseguirem galvanizar a população. Na Tailândia a situação está mais incerta porque a primeira-ministra continua suspensa, portanto a decisão não foi final. E é recente essa decisão. Temos uma situação de política complicada e nos últimos tempos, e depois a situação económica nos dois países também é complicada, ou seja, ambos podem estar sujeitos às tais tarifas, 36%, pelo menos é nos últimos números de Donald Trump. Tendem a mudar todos os dias. Portanto, então, podem estar sujeitos a essas tarifas. Ambas têm relações muito fortes comerciais com a China. A China tem vindo a tratar de certa forma esses países também como se chama o transshipment dos produtos que saem destes países, apesar de ser quase todos eles de produção chinesa, mas depois vão para os Estados Unidos. Portanto, a situação económica também não é mais brilhante para estes dois países. E é nesta situação que estamos agora, uma situação incerta. Agora, a questão do cessar-fogo parece-me que irá manter até ao próximo conflito. E cá estaremos para o analisar. Luís, esclarecida que está a escaramuça, a guerra de cerca de uma semana, esperemos que não volte a deflagrar, entre o Camboja e a Tailândia, não te posso deixar ir embora sem te perguntar o que pergunta a todos os convidados do podcast O Mundo a Seus Pés, que é isto: se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que ias e porquê? Eu agora acho que gostaria de ir ao Vietnã. E claramente também fica ali na mesma região que temos estado a falar. Não tive a oportunidade enquanto tive um mês agora na Tailândia, mas precisamente para perceber como, não é que vá perceber se calhar passando uma semana, mas tentar ver a dinâmica toda que todos falam, mas presenciar e ver com os meus próprios olhos o que se passa nesse país. Muito bem, é um dos países da antiga Indochina que também ao longo da sua história sofreu as sequelas do fim dos impérios coloniais e foi ali também um centro de proxy wars, digamos assim, entre as potências da Guerra Fria a seu tempo. É uma excelente sugestão, é um país que eu também gostaria imenso de visitar, não conheço, assim como o vizinho e obscuro Laos, de que nunca se fala, mas que também será um país, segundo me dizem,
fascinante de conhecer. Resta-me agradecer ao Luís Má, professor do ISCTE, por ter estado aqui neste episódio, ao João Luís Amorim pela sonoplastia e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 8 dias com outros convidados, outras paragens. Até lá, até breve e até sempre. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 3º livro. Expresso. Liberdade para pensar.